Boa noite. Vamos lá para mais uma live com convidados. Olá, Everton. Vamos lá. Já quero te convidar para entrar no seu palco. Vamos fazer o seguinte. Sabe esse quadradinho, Everton, que você acabou de ver? De solicitar conversa ao vivo? Clica nele, por favor. Já estou convidando um monte de pessoas para poder aprender com você. Dina, tudo bem, minha luz? Resolve no áudio tranquilamente, enquanto a gente ainda está convidando as pessoas. Olha só, Everton, já tem uma portuguesa aqui te prestigiando. Thaís, boa noite. Hoje eu convidei o Everton, já vou falar como a gente se conheceu e por que ele tá. Acho que essa luz, deixa eu ajeitar essa luz, um minutinho. Agora acho que sim. O que vocês acham? Tá bem a luz, né? Su, Rebeca, bem-vinda. Pronto, o Everton já fez a solicitação. Eu vou convidar logo e dar assento. Quem que é Everton e por que eu convidei ele, ok? Maravilha! Chegou. Boa noite. Tá Boa me noite, ouvindo, Cris? Tá me ouvindo bem? perfeitamente. Maravilha. Vocês conseguem ouvir bem a gente? Coloca um sim para a gente saber, por favor. Bem-vindo, João. João é amigo do Everton. Fati também, bem-vinda. Está ótimo. Ah, então maravilha. Maravilha. Já passamos do teste, Everton. Maravilha. O primeiro, o segundo aqui, os primeiros 10 segundos foram perfeitos. Tá aí. Então eu já vou me apresentando. Afinal de contas, tem a Cíntia também chegou. A Cíntia não estava fazendo a live? Não, não, ela veio nos prestigiar aí também. Tem muita gente boa entrando aí que eu tô vendo. Oi, A Rebeca tá aqui também. Beca, bem-vinda. Cíntia é a esposa do Everton. Deixa eu dar um oi para ela. Ela que veio dar uma força pro marido. E para mim também, né? De quebra para mim também. Isso aí, isso mesmo. Maravilha, os coraçõezinhos já estão subindo. E as minhas irmãs também vieram já. Olha que bonito isso, ó, que legal a família prestigiando aí, Cris. Muito bacana. Marido também aqui. E sim, claro, diz a Cíntia. E tem, né, que a Dina, a primeira que entrou, ela é portuguesa. E que horas são lá? 11 horas. 11 horas da noite. E ela prestigiando aqui. Em Olha que honra. todas as lives, ela está presente. Que Olha aqui, querida, olha aí. Muito querida ela. Seja bem-vinda. ela é querida de todos os brasileiros. Então tá bom, vamos lá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cristina e há um pouco, eu vou falar bem breve, porque afinal de contas, hoje o palco é do Everton, mas afinal de contas, quem sou eu, né, para estar aqui? Convidei o Everton para essa live, para ele passar tanto conhecimento para a gente. Então, deixa eu falar quem sou eu na fila do pão. Desculpa essas mensagens no seu rosto, mas é que é tão bom a gente ler essas mensagens, né? Bem tranquilo, tá?
Ó, a Dina falou aqui, ó, gratidão. Ah, Então, eu sou estrategista digital, né? Há um pouco tempo atrás, eu ainda não sabia o que fazer da vida, apesar que já tinha mais de 40 anos. Então, eu comecei uma jornada de treinamentos, né? Afinal de contas, se você não sabe o que você quer da vida, qualquer coisa serve. Qualquer coisa que as pessoas indicavam, eu aceitava. Mas por não ser uma coisa que eu gostava, por não ser um propósito de vida, eu desistia fácil, né? Eu aceitava fácil e desistia fácil também. Então, durante essa fase de estudo, né, de treinamentos, eu descobri que todo mundo, né, assim como o Everton também, tem um propósito de, primeiramente, autoevoluir, para que possa, então, adquirir esse conhecimento e passar para frente, transformar outras vidas. É ou não é isso, Everton? com toda certeza, querida, sem dúvida. Tem um momento muito bonito em que nós nos conhecemos, imagino que tu vai falar depois, né? E aquele momento tem tudo a ver com o que eu vou depois comentar, tá? A nossa jornada aqui vai ser repleta de muita vida, né? Muita energia, muita conexão e muito propósito. Sim. Eu vou falar a minha versão e você fala a sua. Combinado, combinado. Então, isso foi há 3 anos atrás, não, 5 anos atrás, quando eu comecei essa etapa, né, de desenvolvimento humano. E aí eu acabei conhecendo marketing digital nesse meio. Mas quando eu ouvi, né, todo mundo conhece fórmula de lançamento, né, quem não conhece, mas ainda, vamos dizer assim, uma estratégia de divulgar seu trabalho. Mas eu tinha vergonha, né? Todo mundo sabia o que era, né? Naquele meio lá que eu tava. Todo mundo sabia o que era fórmula de lançamento. Aí fiquei com vergonha de perguntar. Mas uma coisa é certa, quando você foca uma coisa, expande. Né? Eu foquei, queria descobrir o que era isso, e aí o Érico Rocha entrou na minha vida. E eu descobri que, nossa, essa é uma grande estratégia, é uma grande ferramenta. E eu aprendi, então, não para me lançar, não para divulgar meu trabalho, porque eu ainda tinha crença que eu era incapaz. Então, eu queria aprender essa ferramenta para divulgar o trabalho de outras pessoas. É que eu não conhecia até então o Everton, senão com certeza eu ia gostar de o Everton. Querida. Durante 2 anos fazendo lançamento, 3 anos fazendo lançamento de outros especialistas. Até que ano passado, por causa da pandemia, quem assistiu quem assistiu meu vídeo hoje, né? O Everton mandou uma mensagem super linda de incentivo. Minha mestra, que é Elaine Orives, ela queria fazer algumas técnicas para elevar a frequência vibracional do povo brasileiro, né? Quando iniciou a pandemia ano passado. E aí ela pediu para a gente que eu digo, seguidores, alunas, enfim, para divulgar o trabalho dela, esse desafio gratuito que ela ia fazer. E pedido de uma mestra, eu fui atrás, que até então eu nunca tinha feito um story, né? O que eu sabia tecnicamente, eu recomendava meus parceiros fazerem, né? Que era fazer story, gravar vídeo, fazer live. Mas por eu estar nos bastidores, eu não tinha essa necessidade para mim. Então, eu nunca tinha feito um story. E a pedido da mestra, eu fui atrás. Fiz o meu primeiro story, que eu fugia muito, né? Até então. E aí eu fiz o primeiro, falei, "Oh, não é tão difícil assim, né?" E até recebi algumas mensagens positivas de apoio, né? Por isso que eu apoio, quando você apoia outra pessoa, tenha certeza que algum bom fruto vai sair. Sem dúvida. E aí eu não parei mais de fazer story. E de story eu fui para vídeo. Só que eu ainda não sabia o que eu queria, que é tal de propósito, né? Então eu pensei, parada, eu não podia estar, não podia ficar. Então eu comecei a gravar vídeo de histórias inspiradoras.
Afinal de contas, eu passei durante 4, né, na época era 3 anos, 4 anos, no meio de gentes que queriam se evoluir. Então, eu conhecia muitas histórias inspiradoras. E aí comecei a contar essas histórias para me encorajar, para treinar, a gravar vídeos, até que as pessoas começaram a me procurar para fazer mentoria por causa desses vídeos. Inclusive, no primeiro vídeo, já uma mentorada veio me procurar, imediatamente já se tornou minha mentorada, e logo depois a gente fez um lançamento dela. Né? Ou seja, por mais que você ainda não saiba o que você quer, você tem que estar em movimento. Quando você está em movimento, você vai experimentando e aí você vai acabar sintonizando com o teu propósito. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não sabia se eu queria, né, porque minha expertise já era de marketing digital, mas meu coração queria muito falar de espiritualidade. E é por isso também, por causa disso que eu convidei o Everton, né? Eu estava dividida. Eu achava que tinha que ser uma coisa ou outra. Não podia ser algo compartilhado. E aí, né, conforme você vai andando, você vai sintonizando. Sim, eu posso fazer. Eu posso falar de marketing digital de uma outra maneira. Não necessariamente como grandes mestres, grandes especialistas de marketing digital fazem. Eu posso também trazer um toque de espiritualidade, um toque de desenvolvimento humano. E aí, até então, logo depois disso, eu também fiz meu lançamento de um produto próprio, que é a mentoria de estratégia no Instagram, né? Tanto que, né, em abril eu vou lançar novamente. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo esses treinamentos, eu também precisava me posicionar, né? Achar o meu nicho. E aí eu fui, então, procurar um treinamento, que é da Dani Teixeira. E nesse treinamento, tinha, eu acho que era centenas de pessoas, se não me engano, Everton. Sim, sim, eu não sei exato o número, mas com certeza mais de 100 pessoas, né? Era muita gente. E como era um modelo que você podia colocar teus insights, né, no grupo. E aí eu coloquei meus, né, o meu posicionamento, e o Everton colocou dele. E como nesse grupo tinha muitas profissões, né, aliás, muitos nichos, Muitos, muitos mesmo. tanto de espiritualidade, professores, enfim, saúde, também tinha de negócios. Uhum. Mas não me lembro de ter visto muita gente na área de negócios. E aí eu estava, né, vendo, porque a gente poderia também palpitar, né? A gente É poderia bem isso. A interação ela era muito intensa, né? Então, imagina 100 pessoas falando, enfim. Aí eu estava lá olhando, porque daí você poderia também aprender com a escrita, né, posicionamento de outros alunos. Então eu fiquei lendo. Aí quando parou numa mensagem de um cara, um especialista, que é na área de negócios. Aí eu parei para ver, porque tinha tudo a ver com o meu nicho. Aí eu li. Ai, meu Deus, ele sabe escrever. Ele sabe. Imediatamente eu respondi, né? Elogiando, claro. E para mim era só um comentário, né? Como assim eu poderia ter feito comentário de outras pessoas. E era do Everton. E ele agradeceu, claro. Aí depois disso, eu não sei como que a gente chegou a ter Instagram. Então, E hoje então, né, a gente está nessa ligação. então, se tu me permite complementar, não é contar a minha versão, mas é só complementar. Foi bem por aí, né? E aí aconteceu que, num momento, eu recebi vários feedbacks, quando tinha que colocar o propósito e falar um pouco sobre o pitch. E eu lembro que, naquele momento, muitas pessoas fizeram feedback e realmente era muito intenso, era difícil conseguir captar, né?
mas eu recebi dois feedbacks que foram muito especiais porque eu senti naquele momento que não eram apenas palavras, né? Palavras que eram jogadas. Eu disse, nossa, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa especial aqui. E aí eu confesso que aí traz um pouco da minha marca, tá? Eu não sei se a minha mestra tá por aí, a minha mentora, mas a minha marca tem muito disso também, né? De buscar, de ser muito buscador, muito curioso. Sempre isso esteve sempre presente na minha trajetória. E aí eu procurei o teu nome, mas enfim, centenas de comentários, era improvável que eu conseguisse te localizar. Mas me chamou muito o teu nome. Ah, ela está aqui, ó. A Rebeca. Está aqui, ó. A Rebeca. Ela tem uma profissional muito especial também, tem uma abordagem bem interessante no personal branding. Mas então, Cris, eu lembro que eu lembrei do teu nome, né? E eu disse, poxa, aqui eu não vou conseguir conectar com a Cris. Mas eu me senti com uma necessidade de te dar um retorno com uma gratidão pelas palavras e pela mensagem. E aí foi que eu fui te buscar no Instagram, foi a primeira coisa que eu pensei. Achou Então, que achei muito fácil, eu achava muito fácil. centenas de Cristina Lin. Então, mas achei muito fácil pela conexão, né? Eu disse, pô, a pessoa que escreveu é esta, e eu fui direto. Inclusive, depois, num outro momento, eu quero que tu busque lá no direct, que eu te mandei o direct do nosso primeiro contato, uma mensagem que eu te mandei naquele momento, e isto foi em junho do ano passado, né? Era um momento bem intenso. E aí eu lembro que eu me apresentei, que eu estava participando também do desafio e que eu estava naquele momento retornando, mostrando a minha gratidão pelas palavras e pela a orientação que tu me passou ali, né? Me fez ter clareza de que o meu propósito, o que eu imaginei que era pelo menos o meu propósito, estava muito claro. E o meu pitch tinha alguma coerência com isso, né? Então foi isso, foi assim que começou a nossa jornada. Maravilha. Então agora está na hora de você se apresentar, né? Porque até agora eu me apresentei, só fez agora. Então tá bem, tá bem. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que é uma honra, né? Eu já tinha agradecido ao teu convite, é uma honra mesmo estar aqui contigo, com a tua audiência, com os meus queridos amigos e amigas que estão aqui participando também. Eu vou me colocar de uma forma muito vulnerável nesse momento. É a primeira live que eu estou fazendo no Instagram, certo? Muita força pro Everton, primeira live. Isso. Eu já estou acostumado, né, Cris, a trabalhar no meio digital, já participei de atividades com um público bem interessante, mas realmente é a primeira live. Então, me coloco aqui. Pela outra plataforma você já participou. Sim, já participei. Então, esse é o meu posicionamento. Se eu cometer aqui alguma gafe, algum erro, né, tu me ajuda aí, ok? De certo ou errado. Tá certo. Mas então, quem é o Everton, né? O Everton, ele é mentor de negócios, como a Cris falou. E eu gosto de me apresentar da seguinte maneira. Eu sempre encarei a vida como um presente muito valioso. E sempre também me incomodo quando eu percebo o desperdício de recursos. Principalmente quando a gente fala, Cris, do recurso mais valioso, que é o talento, do ser humano, né? Que são as nossas competências. E foi isso que me inspirou. Foi isso que me inspirou a estudar, a vivenciar muitas práticas. Eu realmente sempre fui muito buscador, né?
E hoje, Cris, eu me realizo ajudando as pessoas, né, no processo decisório, ajudando as pessoas a organizar recursos, a ter mais clareza dos seus objetivos. E eu faço isso, Cris, porque eu acredito que todos nós nascemos para ser felizes, né? A abundância, ela existe para todos. E cada pessoa tem o seu meio, tem o seu jeito e a sua forma. O que às vezes falta é exatamente essa conexão, é esse momento, né? Esse momento que ele é mágico na nossa vida. Então, esse é o Everton, tá? Teria muitas formas de me apresentar, mas é assim que eu vivo, é Eu, isso que eu acredito. eu até ia falar, né, um pouquinho que conheço de você, mas você falando, se apresentando, acho mais interessante. Ó, maravilhoso. Everton, que tudo. As pessoas aqui enviando energia para o Everton. Estamos aqui para dar todo apoio. Somos apoiadores da Cris. Parabéns, Everton. Enfim, Que mandando lindo, aqui para você. muito lindo, muito lindo. De uma forma muito simples, eu poderia dizer que eu também sou um mentor de negócios, né? Eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou mestre em Reiki, né? A espiritualidade sempre esteve muito presente na minha jornada. E eu vejo, Cris, a importância desse aspecto, né? O nosso mundo precisa muito, né? Desta energia, da conexão, da espiritualidade. Muitas crianças, muitos jovens, né, que muitas vezes não têm esta oportunidade de entender o que é o lado bonito, o lado da luz, né? E é uma coisa tão linda, tão bonita, né? Ai, mesmo, a Pô, Tina engenheira. que legal, viu? Que bacana. Muitas conexões. Eu também sou o marido, eu sou o pai, eu sou o filho, né? Então, eu sou parceiro, muitos parceiros, muitas parceiras, todos eles com uma conexão diferenciada, assim como eu tenho contigo, tá bom? Acrescentar, acho que a gente teve uma conexão, por mais que naquele momento era mais na área de negócios, né? Mas no final das contas, né, até então não sabia, né, que você também tem essa pegada de espiritualidade e que era o que eu buscava, né? Mas eu não sabia que existia isso, né? Eu achava, nossa, será que eu sou única que pensou dessa maneira, né? Que não precisa apenas atuar numa área. Negócio apenas negócio, não pode misturar com desenvolvimento humano, com espiritualidade. E no final das contas, as pessoas que chegaram até mim, né, que são minhas mentoradas, tem uma que é arquiteta, tem agora também aqui a Dina, que é engenheira e também terapeuta, sabe, holística. Então, tá tudo conectado. Era É isso isso aí, que eu ia falar. é isso aí. E, Cris, o que a gente vai falar hoje, eu digo a gente porque é uma conexão, né? Nós vamos trocar muito, vamos falar do nosso conhecimento e das experiências. E eu vou falar um pouquinho sobre a questão que aborda as leis sistêmicas, que eu vejo que Exatamente os que, quando você comentou na nossa conversa, tem que falar sobre isso. isso, Só para te incomodar, atrapalhar um pouquinho, porque eu achei interessantíssimo essas mensagens aqui, ó. É, que tudo, parabéns, dois mentores, topíssimo. A minha amiga Cíntia, a Su, você está tão em paz, tão seguro, bacana, nem parece a primeira live. Aí, mas pode acreditar que é. minha amiga aqui, ele tem paz até ao falar, transmite uma paz. Aí a Cíntia, os afins se atraem. Ah, Nada, verdade. olha só o comentário dessas minhas luzes aqui.
Só coisa boa, né? Isto que é o bonito. Então, Mas então, Cris, para falar um pouco sobre as leis sistêmicas, que eu vejo que é um aspecto bem importante, né, na vida. Muitas pessoas não conhecem. A Miriam, querida, está falando aqui, ó, o Everton é nosso parceiro, querida Miriam. A Andrea também está aqui. Nossa, só tem pessoas especiais aqui, pessoas muito queridas. Mas então eu estava falando, né, das leis sistêmicas, que é algo que é um conhecimento universal. Não é uma coisa que o Everton inventou e não é religião, enfim, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vivencio, claro, explicando o que são as leis sistêmicas e a importância de entender a lei sistêmica e a postura que nós temos que ter, nós empreendedores, né? E eu imagino que todos os que estão aqui são empreendedores. Confesso que eu considero todo ser humano um empreendedor, certo? Cada um tem uma forma, cada um tem um jeito, enfim, mas todos nós somos empreendedores. E as leis sistêmicas, elas têm um aspecto bem interessante que eu vou tentar explicar para vocês com uma analogia, tá? Então imaginem um lago e junto deste lago você tem ali uma população, né, de insetos, ok? Ao mesmo tempo que tem insetos, tem vegetação e tem sapos. O que acontece? O inseto é o alimento do sapo. Então os sapos vão se alimentar até chegar um momento que a população de insetos ela vai reduzir e vai faltar alimento para esses sapos. Aí o que acontece? Os sapos, em função de não terem essa alimentação, eles vão começar também a reduzir a sua população. E esta relação vai fazer o quê? Que de forma gradativa a população de insetos cresça novamente. E vai chegar um momento que novamente a população de sapos cresce. E o que eu quero dizer com isto? Né? As leis sistêmicas, elas trazem muito esse aspecto dos efeitos circulares. Bom, meu amigo Luciano está entrando aqui, outro querido. Tá? Seja bem-vindo aí, Luciano. Mas então, esses efeitos circulares, né, que muitas vezes a gente não entende porque eles são ocultos. E assim como acontece nesse lago, né, esses efeitos de ação e reação, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também acontece. A questão toda é que a gente não conhece, então, essas leis sistêmicas e fica perguntando, mas por que isso sempre acontece na minha vida? Por que isso se repete? E é a partir desse ponto, então, que eu quero trazer aqui para vocês. É claro, eu vou trazer um pouco do aspecto família, mas um pouco do aspecto negócios também, tá? maravilha. As leis sistêmicas, então, elas são três. A gente fala do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Quando nós levamos as leis sistêmicas para o meio empresarial, a gente inclui mais uma, que é a capacidade cognitiva. Tá? Eu vou explicar rapidamente elas e eu te peço uma ajuda, Cris, para mim não dispersar, porque daqui a pouco eu me perco. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, tu me ajuda, tá bom? Legal. Então, o que é o pertencimento? O pertencimento, ele traz o aspecto de que todos nós, todos os seres humanos, nasceram para viverem em grupos, em comunidades. Isso é uma prática. As pessoas procuram isto. E o que aconteceu no momento da pandemia, né? Muito do mundo presencial foi cortado. E foi um corte muito bruto, muito intenso. As pessoas tiveram que se afastar, se distanciar. E à medida que elas se afastaram e se distanciaram, algumas encontraram no mundo digital
uma forma de se manter conectado, de se manter pertencentes a grupos e a comunidades. Assim como nós fizemos, né, naquele momento que a gente passou por uma mentoria com a Dani Teixeira, nossa mestra lá também, né? E daquele momento, naquela situação que era improvável, se a gente imagina, né, antes do efeito da pandemia, provavelmente nós nunca iríamos nos conectar. Era muito improvável. Então, o que que eu digo? As leis sistêmicas, elas trazem muito isto também, as oportunidades, né? E as oportunidades, por sua vez, elas representam escolhas. Aquela história do copo meio cheio ou meio vazio, né? Coloca o copo assim e cada pessoa vai falar e vai perceber da sua maneira. Eu procuro sempre olhar pelo aspecto positivo, o aspecto da vida, né? Que é que é a nossa razão. Mas então o pertencimento no mundo digital, e aí eu quero trazer também o mérito do teu serviço, do teu propósito, né? Que é empolgar, envolver os empreendedores no mundo digital a partir do zero. Olha que coisa grandiosa, olha que coisa grandiosa, né? A pessoa não precisa ter conhecimento, a pessoa só precisa ter uma postura, um posicionamento, uma aceitação, né? Na verdade, à medida que tu propõe isso, tu está buscando uma comunidade, um grupo, então tu está buscando este pertencimento, Eu tá? tenho um módulo dentro da minha mentoria que fala justamente sobre isso. Ah, Como uma comunidade. então, mas o que que acontece, né? Como eu disse, essas oportunidades elas são mágicas. E no mundo digital, isso é ainda mais intenso. Como tem muita oferta, como tem muitas oportunidades, muitas vezes as pessoas se perdem e elas entram em grupos achando que estão conectados. E daqui a pouco elas percebem que não é aquilo e vão para outro lado e para outro e para outro. E isso é um problema, porque aí as pessoas acabam o quê? Se desmotivando, né? Ficando tristes. E não é assim. Não é assim. Sempre vai ter um momento mágico para cada um de nós. A questão é nós estarmos conectados, estarmos plenos, estarmos presentes ao que está acontecendo. Tá? E isso também é postura, né, Cris? Exatamente. Esses dias eu tive reunião com uma pessoa. A pessoa está aqui, só não vou citar o nome, fique tranquilo. Tá bem. Essa pessoa me falou que por ela estar começando e não tem ideia por onde começar, então começou a seguir muitas pessoas e está deixando ela mais apavorada ainda. Afinal de contas, cada pessoa, cada expert tem uma linha de pensamento, né? Então, ficou perdida, né? Ao invés de ajudar, acaba ficando perdida. Uhum. Isso é realmente conecta com uma pessoa, com um especialista, que você sente confiança e comece a estudar os conteúdos dessa pessoa, né? Até você adquirir um certo nível de conhecimento e ter próprias opiniões, né? E aí, Sem dúvida. sim, pode começar a também seguir outros especialistas e ter como ponderar qual linha de raciocínio você vai seguir. Exato. Exato. E falando nisso, Cris, algum livro, agora eu não vou lembrar qual foi que eu li, falava muito das escolhas, né? E muitas vezes a gente não sabe, não tem certeza. A Rebeca, que trabalha com personal branding, que está aqui, ela fala também sobre isso, né? Muitas vezes é mais interessante tu saber o que que tu não quer do que o que tu quer, porque as oportunidades são muitas, né? E quando tu procura excluir, que tu tem convicção de que determinados padrões, determinados hábitos não pertencem aos teus valores, aos teus princípios, isto já vai gerando uma certa seletividade, né?
uma certa seleção. E aí vai ficar mais fácil de tu te encontrar e efetivamente estar incluída dentro deste grupo, tá? E a Cíntia, sua esposa, está falando aqui. Isso acontece em outras áreas também, assim como procurar vários médicos, várias religiões. Exatamente. Ó, quem é ali a consultora Sandra Carvalho, né, tá perguntando o que que é o personal branding. Eu vou dar uma dica para ela buscar aí a Rebeca no Instagram, e é uma pessoa. De você, na mensagem acima, certo? Ah, tá bem, é isso aí. A Rebeca trabalha muito a marca e muito com esse conceito da espiritualidade, tá? Como eu disse, ela é é minha mentora, me ajuda muito nessa jornada. Bom, a segunda lei, então, ela diz respeito à ordem. E a ordem, ela tem um aspecto muito relevante, que é entendermos que existe uma sequência natural na vida, né? Os nossos pais vieram antes. Os nossos pais nos deram a nossa vida. E entender isto com toda a profundidade, com toda a intensidade que nos faz honrar a nossa vida. Reconhecer que os nossos pais nos deram um presente que, por mais que a gente tente fazer alguma coisa para compensar, nós nunca vamos conseguir equilibrar esse jogo, né? Eles nos deram simplesmente tudo. E aí o que que eu vejo? Muitas pessoas, muitos filhos, às vezes guardando mágoas, revoltas, um questionamento sobre a conduta e a postura dos pais, né? E o que que é isto? Isto só carrega a tua vida com uma energia negativa. Isto não te leva para frente. Ao contrário, te leva para trás, não te permite progredir. E nós não temos como julgar ou questionar os nossos pais, porque nós não estávamos no mundo naquele momento. Nós não estávamos vivendo o que eles viveram. E, portanto, a gente não tem nenhum direito de questionar. O que que a gente pode fazer? Aceitar esse presente, que é a nossa vida, honrar todos os ensinamentos, todos os aspectos que nós recebemos. E a partir daí, seguirmos a nossa jornada. E seguirmos isso para frente, entendendo que eles estão juntos, né? Eles estão querendo a nossa felicidade. Porque no coração de um pai e de uma mãe só existe amor. Isso é algo muito bonito, né? E isto te dá um sentido diferente à vida. Entender isso e aplicar isso. Eu vi uma postagem sua que você falou sobre a família, né? Você como filho e como pai. Achei, Ah, verdade. não lembro agora, né? Sim, Profunda, né? Mas muito profundo. aí você comenta mais. Tá bem. Ó, eu estou vendo aqui alguns alunos meus entrando aqui, o Lucas, a Maria Escolari, que, queridos, sejam bem-vindos aí, tá? É uma honra contar com vocês aqui também. Mas então, Cris, entender essa questão da ordem, ela é determinante para a nossa felicidade, né? E aí vamos pensar no meio empresarial. Imagina que chega um estagiário cheio de vontade, cheio de energia, querendo revolucionar o mundo, e no primeiro dia ele chega mais cedo e muda todas as mesas de lugar do escritório. Ele pode estar querendo só amor, só intenção, mas quando ele toma essa postura, ele está desrespeitando uma hierarquia do tempo, uma hierarquia de quem chegou antes. Ele não está respeitando esses valores, esses princípios e esta cultura, que é algo tão importante, né? Cada povo, enfim, tem as suas crenças, né? Cada povo tem a sua cultura, e assim também cada família. E entender essas crenças, esses valores, só nos dão força,
só nos levam para a vida. E o que eu vejo também, às vezes, irmãos, né? Conflitos dentro da família entre irmãos. Falta de respeito, competição. E, de novo, esses sentimentos, eles não te levam para frente. O que adianta brigar, discutir, questionar, né? A gente tem que olhar para frente, a gente tem que carregar os pais, honrar a nossa vida e pensar no caminho, exatamente o futuro. Isso é que nos dá força, certo? Então esta é a ordem. Diferente da ordem da hierarquia das empresas, que tem lá o diretor, o gerente, isso é outra coisa, né? Existe a hierarquia pela ordem, mas a hierarquia pelo tempo. Aqui eu falo pelo tempo. Entendi. É mais ou menos assim. Eu sou de origem taiwanesa. E lá Sim, a gente respeita muito essa hierarquia, tanto na família quanto nas empresas, ou em qualquer outro local. É muito difícil a gente chamar as pessoas pelo nome. Por exemplo, né, se eu tivesse ainda essa cultura taiwanesa, se eu tivesse em Taiwan, possivelmente eu não te chamaria pelo Everton. Possivelmente eu chamaria mentor ou professor, né? Como respeito, igual em casa. Quando eu tenho irmãos, os irmãos mais novos não chamam os irmãos mais velhos pelo nome, e sim por um título, que é irmão mais velho. Aí, por acaso, se você tiver 3 irmão mais velho 1, irmão mais velho 2, 3 e vai. Não pelo nome, né? interessante. Creio que isso seja esse tal de hierarquia, né? Com toda certeza, porque esses irmãos que são mais velhos, eles chegaram antes e eles têm que ser reconhecidos e respeitados por isso. Eles têm uma história, eles têm uma bagagem, eles vieram antes, né? E isso que eu acho bonito, né, Cris, da cultura dos povos. Eu tive a oportunidade de viajar, conhecer muitos países, como eu te falei, né? E eu sempre procurei aprender um pouquinho com cada um. Ainda não tive o prazer de conhecer Taiwan, mas quem sabe um dia, né? Você falou sobre isso. Amanhã, a não ser que você esteja atendendo, enfim, aí não ia dar. A minha irmã, não sei se ela está aqui ainda, a Peglin, ela também tem um perfil aqui e que ela divulga o trabalho, o país de origem, que é Taiwan, né? E ela vai fazer uma live ao vivo com um parceiro lá, que ele sempre leva a gente para conhecer alguns locais. E amanhã acho que é algum empreendimento, enfim, lá em Taiwan ao vivo. Dá uma olhada, às 10 horas da Ah, manhã. com certeza. Se eu tiver ali a oportunidade, vou estar conectado. Depois tu me passa o contato lá dela, tá? Bom, Cris, a terceira lei sistêmica, ela diz respeito ao equilíbrio. Olha aqui, o Gabriel também está chegando aqui. Seja bem-vindo. É aluno? O Gabriel é meu aluno. Cris, então, o equilíbrio, tá? Caraca, O que que acontece com o equilíbrio? O equilíbrio diz respeito a um nível de troca. Tu está me ouvindo, Cris? a tua imagem para mim está congelada, mas consigo ouvir. Consegue ouvir? Tá. Então, o que que diz o equilíbrio? Exatamente essa troca, né? É como se fosse uma conta no banco. Nós temos créditos e débitos. Então, quando a gente ajuda alguém, a outra pessoa se sente inconscientemente na obrigação de retribuir. E essa troca é que nos leva a crescer, tá? Então, quando eu comentei da nossa postura lá naquele momento, no curso que nós estávamos fazendo, né? Em algum momento tu colocou um feedback para mim. O que que aconteceu? Eu não pensei assim, eu tenho obrigação de ir lá e retornar. Não, é uma coisa natural, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas entram com uma ganância, com uma energia negativa de só querer receber, receber, receber. E aí não dá certo, né? Não dá certo.
as relações, e isso vale para casais, isso vale para pais, para filhos, vale dentro da empresa, nos grupos, essas relações têm que ter igualdade, né? Se a gente pensar assim, ó, tem muitos relacionamentos de casais que tu olha eles, nossa, os dois se amam e de repente não dá certo. Por que que não dá certo? Porque talvez dentro do casal, na relação do casal, não tenha essa harmonia, esse equilíbrio. Então, mesmo um gostando do outro, um se entrega, abre mão de toda a sua vida, e o outro não percebe isso e mantém na sua postura, na sua posição. O que que acontece é que lá adiante a relação do equilíbrio vai pesar para o casal Entendi. e eles acabam rompendo, tá? Então o equilíbrio, se a gente pensar também com os clientes, né? Por que que muitas vezes os clientes compram um produto ou um serviço? Porque eles percebem um valor. E à medida que eles percebem o valor, tu também tem que prestar um bom serviço. Tu tem que te esforçar mais, tu tem que entregar a tua melhor versão. E à medida que tu entrega a tua melhor versão, tu vai receber mais clientes. Essa é a relação natural do equilíbrio, tá? É a lei da reciprocidade. Como Reciprocidade. A primeiro, Cíntia está falando. A primeiro Cíntia. depois recebe. Isso, exatamente. E daí, por fim, nós temos a capacidade cognitiva, quando a gente fala, então, do meio empresarial. O que que é a capacidade cognitiva? É a capacidade que cada um de nós tem de lidar com a complexidade, de lidar com os desafios, os tais perrengues que a gente fala na vida, né? Por que que algumas pessoas suportam uma complexidade e a outra pessoa não? Exatamente pela capacidade cognitiva, de saber lidar com isto. Não é que um é melhor que o outro, é que um consegue lidar com esses eventos de uma forma mais equilibrada. Talvez seja pela experiência da pessoa. Um pouco sim, Cris, um pouco é a experiência, mas eu diria que tem muito também pela capacidade da pessoa de conseguir estar em harmonia, de conectar os quatro corpos: o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Nós somos integrais, né? Todos nós aqui temos esses quatro corpos. E conseguir levar esses corpos em equilíbrio é que nos dá plenitude, nos dá abundância e nos permite ter essa capacidade cognitiva de lidar com esses eventos. Maravilha, maravilha. Uma questão que eu me lembro, né? Às vezes, dentro de uma empresa, uma pessoa começa a se sobressair. E aí o gerente logo pensa em dar uma oportunidade e promove essa pessoa, tirando ela de um lugar que ela estava realizada, que ela estava feliz e fazia a sua melhor entrega. E aí dá uma promoção para uma outra área, às vezes até dentro da mesma área, mas num nível hierárquico superior. E a pessoa não está preparada para lidar com essa nova complexidade. E aí a gente comete dois erros. Um, tirar uma pessoa que estava feliz, dando um bom resultado, e tu promove alguém que não consegue fazer essa entrega. Então tu perde duas pessoas na prática, né? E saber lidar com isso é realmente bastante complexo. Às vezes é melhor simplificar as atividades que a pessoa realiza do que propriamente procurar colocar uma substituição, né? Colocar um outro profissional. Então, o que que eu quero dizer com isso? Tem que mexer muitas vezes no processo, tem que mexer muito nas rotinas, tá? E talvez assim tu consiga enquadrar estas pessoas. Eu concordo super com esse ponto de vista. Inclusive, nas mentorias, eu já tenho um processo pronto, né? Todo mapeado. Quando eu vejo, por isso que cada pessoa tem um ritmo. Quando eu vejo que a pessoa não está preparada, não adianta eu dar aquele. Né, se eu preparei que hoje a sessão vai ser tal assunto, né, principalmente quando cai na área de gravar vídeo,
a pessoa não está preparada, a mente começa a sabotar. Exato. Essa cria um monte de problemas, né? Por exemplo, surge um problema com a família, né? Surge um problema no trabalho, né? Não vou conseguir fazer, por exemplo, a live, né? Porque Everton está preparado, né? Se tivesse, quando, né? Na época que eu fui convidar ele teria falado para mim, não, eu tenho, né? Inclusive você estava dando aula até então, né? Até às É 8. verdade. Isso, até às 19. Até às 19. Teria negar. Eu tenho aula para dar, não posso. Então vai muito do preparo mental da pessoa. Exatamente, exatamente. Não só do mental, mas também do emocional e do espiritual, né? Estar conectado isso tudo. E como é importante isso, né, Cris? Às vezes a gente não se dá conta, daí as pessoas pensam assim, eu vou ir lá para academia e eu vou fazer musculação. E aí a pessoa só faz musculação e esquece da questão mental, da questão emocional e espiritual. E o contrário também pode acontecer. Não, eu vou estudar o meu mental, eu vou desenvolver. E aí esquece o físico, e aí o corpo não tem estrutura, né? Não tem equilíbrio emocional. E o espiritual, então, quando eu falo espiritual, né, Cris, se tu tem esse entendimento, a gente não está falando de religião, não é isto. É a conexão que nós temos, né? Essa plenitude do ser, né? Então, entender isso faz toda a diferença na vida. Como a gente conduz isto? Mudando os nossos hábitos, mudando as nossas rotinas. Eu costumo comentar aqui em casa que a gente tem que ser muito seletivo no que a gente olha na TV, no que a gente acessa na internet. Porque se tu te deixa, tu te permite bombardear por notícias ruins, notícias pesadas, tu vai vibrar isso. A tua mente vai entrar com essa ressonância. E aí tu não vai atrair coisas boas. Só que tu consegue controlar o controle remoto, tu consegue ser seletivo, então tu tem que ter a postura de ter esse entendimento e tomar uma atitude a partir disto. Alguém falou aqui da espiritualidade, né? E é bem isto, é a espiritualidade. Ela entende bastante desse assunto. Legal, legal. A própria questão, né, do equilíbrio emocional. A gente tem que dedicar tempo também para os entes queridos, para os amigos, né? E a gente vai dizer assim, tá, mas agora com o isolamento a gente não pode estar junto. Olha aqui, a gente está aqui, sei lá, 26 pessoas, né? Imagina, você falou que tem uma pessoa de Portugal, tem pessoas de várias partes do Brasil. Então é isto, né? Nós estamos integrados, não precisa ser nesse momento fisicamente, utiliza o meio digital. E esse é um aspecto que não vai mais mudar. Mesmo que a gente tenha, com a utilização da vacina, a solução, né, dos problemas do Covid, o mundo digital não sai mais. Ele entrou nos nossos hábitos, ele entrou nos nossos costumes. A tua própria abordagem traz muito isto, né, Cris? A questão de empreender no mundo digital. Ó, Paraguai, olha que honra, que honra. Alguém do Paraguai ali, ó. Lucy, bem-vinda. Olha que legal. Então é isto, né, Cris? Esse equilíbrio emocional, nós é que determinamos. E tem uma outra situação que eu vejo bem importante que diz respeito ao nosso mindset, né? Esses dias eu postei alguma coisa também referente à postura daquelas pessoas que se colocam como vítimas, Eu né? vi, olha que coincidência, eu anotei. Então fala aí. Deixa eu ver onde está. Quando a pessoa se coloca vítima em um sistema, ela se exclui da melhor solução para o problema. Isto. Por que isso, né, Cris? Quando a gente está como vítima, somos nós que permitimos. E quem é que pode solucionar esse problema? Nós mesmos, saindo dessa condição, mudando a nossa postura. E isso é mindset, né?
Isso é o nosso condicionamento, a nossa postura, o nosso direcionamento. E, de novo, é olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Não tem outra situação, tá? E a partir disso, nós temos que criar a nossa realidade, nós temos que criar o nosso mundo, no que a gente acredita, no que a gente gosta. Tem que ter pensamento positivo. Ó, a autorresponsabilidade, assim que eu tá falando, é bem isto, Ah, né? sábia. Muito boa a frase. Ah, legal. Então, né, eu vejo muitas pessoas que dizem que sofrem, mas por que que elas sofrem? Qual é a condição que elas se colocam e se sujeitam? Né? Dizer assim que todo mundo vai ter todos os recursos, não. Tu comentou também sobre o teu começo, né, Cris? Tu não sabia nem filmar, tu não sabia fazer um story e tal. E olha só que lindo o teu trabalho, olha quantas pessoas. Acabei virando mentora, justamente nesse. Mentor. Então, se eu for falar o meu caso também, né? Se eu imaginar a minha origem e eu voltar agora para a minha origem, quando eu era criança, era muito improvável pensar que algum dia eu estaria aqui, né? Falando, ajudando, enfim, trocando experiências. Mas é uma questão de escolha, certo? Se eu fosse deixar me abater e entender que aquele sistema era o meu fim, era o meu futuro, eu não mudaria essa realidade. Então, ter esse foco. Alguém falou ali, somos 100% responsáveis. É exatamente isso. Eu tô amando essas Cíntias aqui. Essas Cíntias têm muita sabedoria e estão compartilhando aqui também. É, Eu acho porque você foi em busca, você não queria mais ter aquela, como que fala? Não porque todos os nossos ancestrais viviam daquela maneira que a gente, por respeito, também tem que seguir. Né? Acho que você queria, então, mudar-se de vida, e aí você foi atrás de conhecimento, né? Tanto conhecimento que hoje você passa para frente. isso. É isso aí. Mas, de novo, ó, exatamente o que a Dina colocou. É uma escolha constante, né? E tu sabe, Dina, que eu sempre digo isso. A cada segundo do dia, nós podemos fazer escolhas que mudam a nossa vida, né? Vamos pensar quando a gente está dormindo e, sei lá, toca o despertador, o celular, enfim, a gente ali já tem uma primeira grande escolha, né? Então, Vamos ativa a função soneca e fica um pouquinho mais dormindo. Espera. Só que o mundo não vai esperar. O mundo está correndo, né? Então ali é a primeira decisão e essa decisão impacta em toda a sequência do nosso dia. E eu não estou dizendo que com isso todo mundo é obrigado a acordar de madrugada. Não é isto, né? Mas é entender isto, que uma decisão tem uma consequência. E, de novo, nós somos responsáveis, né? total. Eu cheguei a gravar um vídeo falando justamente sobre isso. Que eu tomei decisão que eu tenho que acordar de manhã cedo. Né? E até dei alguns exemplos. Por exemplo, eu conheci o Roberto Chinichique. Na verdade, eu conheci ele nas palestras, mas eu ouvi a história dele através de vídeos, né? Ele tem canal no YouTube, enfim. E também várias outras pessoas que contam a história dele. E ele diz que ele foi ser palestrante não porque ele queria, porque a situação propiciou para que ele fosse palestrante, né? Porque ele tinha um filho com problema de saúde e que precisava entrar na sala de cirurgia várias vezes. É algo custoso. E ele era um médico recém-formado, não ganhava tanto, né? E aí ele começou a pensar como eu posso ganhar mais dinheiro para pagar essas contas, né? É vida do filho que está em jogo. E aí ele foi então começou, não sei se era mentoria, o que era na época,
e ele viu que não era suficiente um a um, tipo, consulta um a um, né? Não rendia. Então começou a fazer palestras, porque palestras você pode, uma palestra, atender centenas, milhares de pessoas. E foi assim Uhum. que se desenvolveu como palestrante, né? Aí tinha outro caso de, né, de um mentorado meu, numa das aulas que ele deu, que assisti, e ele mostrou uma reportagem de uma família lá no sul, Santa Catarina, 3 filhos pequenos, e que por um acidente os 3 morreram na mesma hora. E aí a mãe, claro que ninguém quer, né, enfrentar uma situação dessa, mas aconteceu. Só que essa mãe foi tão valente, né? Ela tinha todo o direito, né? Afinal de contas, morreram 3 filhos ao mesmo tempo. Ela poderia então ficar de cama e não levantar mais, né? Como desculpa, realmente uma desculpa bem pesada, né? Porque filhos, né, 3 de uma vez. Mas ela não fez isso, ela não ficou acamada. Ela levantou e fundou é, uma fundação para ajudar famílias, Uhum. famílias a terem. Porque hoje em dia, né, por mais que a gente vive em família, mas nem toda família é unida. Sim, Né? Então ela queria conscientizar isso desde a infância. Então ela criou esse projeto e ela vai de escola em escola para passar essa mensagem. Né? Enquanto você tem família, aproveite os pais, aproveite os filhos. Né? Então, esse vídeo que eu gravei, eu queria passar essa mensagem. Se você tem um projeto, se você tem algo que você quer realizar, faça. Não precisa Não precisa algo acontecer, uma tragédia exato. para que você queira correr atrás. Simplesmente, Exatamente. né? É É bem isso. essa mensagem que eu queria passar. É bem essa questão da postura que a gente estava falando, né? São escolhas, cada um tem o livre arbítrio, né? Cada um pode fazer as suas escolhas. Só o que não pode acontecer é a pessoa viver assim, depois se questionando: ah, mas e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Não. No momento que decidiu, no momento que se posicionou, então segue o fluxo da vida. E quando tu estava falando agora, Cris, eu estava me lembrando um outro aspecto que é bem importante sobre as famílias e sobre as empresas familiares também, tá? Nós sempre temos que incluir todas as pessoas que pertencem ao nosso sistema. Então, por exemplo, irmãos, né, quando tem a separação dos pais e os pais se casam, têm um novo relacionamento, vão constituir uma outra família. Nós temos que incluir esses irmãos. Embora não sendo da mesma mãe ou do mesmo pai, eles são do mesmo sistema. Tá? E isso é muito importante. Nós não podemos excluir ninguém. E muitas vezes eu vejo assim casos de empreendedores que acabam não conseguindo ser bem-sucedidos nos seus negócios porque de forma inconsciente eles acabam indo contra um destes princípios, uma dessas leis, ou a do pertencimento, ou a do equilíbrio, da capacidade cognitiva, mas a maior parte dos casos é a questão da ordem que pega. As pessoas não valorizarem, não reconhecerem e não incluírem estas pessoas, enfim, estes familiares. Caso de empresarial que você fala é entre a relação entre os sócios, né? Entre os sócios, exatamente, que podem ser da família ou não, né? Tem um comentário ali, eu não consigo visualizar. Tu fez uma pergunta aqui que é a seguinte: Everton, as dinâmicas sistêmicas só resolvem constelando ou tem outra forma? Não, não necessariamente precisa constelar. É claro que a constelação nos dá uma clareza, certo? Mas muitas vezes, tendo o entendimento das leis sistêmicas e adotando uma postura correta, nós resolvemos todos os problemas. O que acontece, Cris, é que muitas vezes tem dinâmicas que estão ocultas.
dinâmicas que não estão visíveis aos nossos olhos, até porque o nosso cérebro, ele acaba nos traindo, né? Tu falou ali em algum momento de procrastinar, né? De daqui a pouco desviar o foco, desviar a atenção. Então isso é muito delicado. Mas eu já trabalhei com casos assim em empresas que com uma conversa, com uma orientação, certo? Entendendo então o que são esses princípios, essas leis, e aí o empreendedor, a partir deste entendimento, ele mudou o seu posicionamento, e isso fez toda a diferença na empresa. Eu sei também que muitas vezes a pessoa precisa passar por uma constelação para ela presenciar, ela enxergar, né? E esse é um problema. Muitas vezes as pessoas só acreditam quando elas enxergam, quando elas veem, né? Mas, de novo, se nós estamos conectados com a nossa essência, se a gente está aberto para entender, para ouvir, captar e seguir com uma nova postura, nós conseguimos sim resolver. Maravilha. Até os irmãos que não ficaram na vida. Sim, sim, até os irmãos que não ficaram na vida. Eles não podem ser excluídos. Eles são teus irmãos também, tá? Pode acontecer de não ter convivido com eles, né? Vou dar um exemplo. O casal, né, a esposa teve a gravidez e o nenê não chegou efetivamente a nascer, mas foi concebido. Então teve um filho, teve um irmão. E isto é importante para os filhos que seguem saber que eles têm irmãos e talvez um nasceu antes. Porque ali pode estar alguma marca, algum processo que seja cíclico na família e que depois se repete, né? E muitas vezes a gente não entende, mas sim, a gente tem que incluir. E Everton, como que ia incluir um irmão que não veio para esse plano? Sabendo que ele foi concebido, né? Sabendo que do fruto de um amor, de um relacionamento, de um casal, houve a formação de um ser, certo? Ele apenas não está fisicamente, ou ele não teve a oportunidade de estar fisicamente no nosso mundo aqui, mas ele estava do ventre da mãe e ele sentia as emoções que a mãe sentia, certo? Então é simples assim, entender e aceitar como irmão. Tá. Aí a Cíntia colocou a constelação em um pedacinho bem pequenininho da abordagem sistêmica. Mesmo que alguém da família tenha falecido, não deixa de ocupar aquele espaço. Isso. A pessoa não deixa de ter os pais porque eles faleceram. Aí outra Cíntia, nossa, é fundamental na formação psicológica dos demais irmãos. Verdade, Sim, verdade. sem dúvida. Falando da questão dos pais, né? Eu perdi o meu pai quando eu ainda era muito jovem. Eu tinha 20 anos. E aí pensar assim, eu não tenho mais ele, mas ele está aqui, ó. Ele está aqui no meu coração. Ele sempre está comigo. E isso é que dá força, né? Porque eu aprendi muito com ele, com o meu avô também. Eles estão aqui. E à medida que eles estão no meu coração e eles estão na minha consciência, eu tenho a força dos homens da família. E isso me faz ir para frente. E a mesma forma da minha mãe. A minha mãe é viva, né? Por uma questão de isolamento social, eu não tenho a oportunidade de estar todo momento com ela. Mas a minha mãe está sempre presente aqui no meu coração. A minha mãe, a gente faz videochamadas, a gente troca mensagens, então esse carinho, esse amor, ele transcende, ele não morre com a pessoa. Essa energia continua. De novo, é simples assim, é simples. A gente apenas tem que aceitar, né? Maravilha. Você quer. Deixa eu ver aqui, oração. Você, Já passamos mais de uma hora, acredita? nossa, olha só.
finalizar com algumas dicas para que eu possa Sim, levar. sim, eu vou deixar então aqui, Cris, algumas dicas, né? É claro que falar sobre leis sistêmicas, a gente poderia ficar uma noite inteira falando de cada uma delas, mas eu vou deixar aqui 5 dicas que eu penso que são muito importantes dentro de todo esse contexto. E a primeira delas diz sobre considerar o todo, né? Honrar os ensinamentos, aproveitar as oportunidades que surgem na nossa vida e apresentar o presente mais valioso que a gente ganhou, que é a nossa vida, o fato de estarmos aqui. Então, honrar tudo isto e fazer sempre o nosso melhor, tá? Esse seria o considerar o todo. Ser integral, buscar o equilíbrio, como a gente falou, do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional e do espiritual, independente da sua crença, né? Reservar um minuto, um momento do dia para fazer a sua conexão, a sua meditação, a sua oração, respeitando cada uma das crenças que existem. Mas esta é uma forma de vibrarmos, né, em alta frequência. E quando a gente vibra em alta frequência, a nossa imunidade também aumenta. E se a nossa imunidade aumenta, nós somos mais fortes. De novo, é simples assim. Tomar decisões sempre é complexo, né? Muitas vezes a gente se depara com momentos que a gente não sabe o que vai fazer. Então, assim, esteja sempre presente quando você tem que tomar uma decisão. Não seja irresponsável. É a tal da Oi? mindfulness, né? Mindfulness. Não sei se a Bianca tá aqui também, mas a Bianca é outra querida, né? Que faz parte de um grupo assim de amigos que a gente tem. E a Bianca é a mestre nesta área. Então, estar conectado, né, Cris, e tomar efetivamente a decisão que precisa ser tomada, não postergar. Eu sempre digo que o menor prejuízo é o primeiro. E muitas pessoas acabam postergando decisões e isso vai virando uma bola de neve. E depois não tem mais como resolver. Então, pode ser pesado, pode ser duro, mas toma a decisão na hora certa. Faz isso com o teu coração, faz isso centrado, conectado, que você vai estar no caminho certo. Ser autorresponsável, alguém falou ali, né? Então, assuma o comando da sua vida, saia da posição de vítima, toma as rédeas, puxa para ti, certo? Ninguém consegue te segurar no momento que tu assume essa postura e essa condição. A tua força, a tua fortaleza, a tua amplitude, ela aumenta de uma forma muito incrível. E a questão da fluidez também, né? Observar sempre o que tu coloca na tua mochila, na tua bagagem. A mochila faz parte da minha marca também, então por isso que eu falo muito da mochila, né? Se tu coloca raiva, se tu coloca estresse, se tu coloca dificuldades, isso fica pesado. Mas a mochila e a bagagem, ela vai estar sempre na tua jornada. Eu prefiro colocar amor, eu prefiro colocar vida, eu prefiro colocar luz e abundância. E gratidão acima de tudo, né? E gratidão, Cris, não é só uma palavra. Gratidão é uma postura, é uma forma de encarar a vida. Enfim, eram essas aí as dicas. Eu espero ter te ajudado, espero ter ajudado também as pessoas, né? Que a gente tenha conseguido aqui passar a nossa mensagem. Para mim não são dicas, são profunda sabedoria que você acaba de falar. Então, essa, essa com certeza, para quem, né? Por isso, assim, se você domina um assunto e você gosta do que você faz,
não tem por que temer, né? Olha só como o Everton veio aqui, falou brilhantemente, sem nervosismo, conseguiu passar todas as mensagens, conseguiu cativar todo mundo aqui, né? Praticamente, é claro, durante uma live a rotatividade acontece, mas pelo que eu vejo, as pessoas praticamente não saíram, né? Isso significa que você fez um ótimo trabalho, isso significa que você está tocando o coração das pessoas que vieram te assistir. Então, pronto, passou de ano. Ok. Aí já desse a magnitude, imagina, né, quando você tiver mais experiência. Está de parabéns. Então, você falou da palavra gratidão, concordo, não é apenas uma palavra, e sim uma atitude, uma postura. E é isso que eu tenho agora, né? Muito grata por você ter topado de passar toda essa sabedoria, né, para tantas pessoas, um pouquinho antes das lives, né? Você que já tem prática também de palestrar, você fez uma meditação, Isso. a prática, é, a minha prática, além de algumas práticas de movimento para elevar a frequência, eu estava na meditação de emanar amor para as pessoas que precisam vir nessa live para nos escutar, para te escutar. E vieram tantas pessoas. Eu sou muito grata a todas vocês que vieram, né? Não importa se entrou para dar um oi, basta, basta, né? Porque, como eu sempre falo, a gente que está aqui desse lado, da, né, enfrentar uma câmera, enfrentar um vídeo ao vivo, não é fácil. E quando tem vocês que vêm aqui participar, manda tantas energias, né? É o que alimenta a gente, é o que faz com que a gente queira continuar. E a Silvinha escreveu aqui: ele passa paz, tranquilidade e sabedoria. É tudo isso, tudo isso. Olha, meu amigo Zé Maria, gratidão pela sua presença. Ai, que honra ali. A história do Zé Maria é incrível. Eu já fiz uma live com ele. Opa. E também veio de uma família bem humilde. Eu não lembro qual cidade Zé Maria escreveu aqui, lá no Nordeste. E teve uma história. Posso compartilhar, né, Zé Maria? Você já falou publicamente. E ele era muito ligado ao pai. E estavam passando por uma situação lá na cidade natal que não podia voltar para casa, né? E o pai não queria que eles ficassem na rua. Eles passaram noite na delegacia. E aí aquilo despertou uma vontade enorme dentro dele de mudar de vida. E hoje ele veio para São Paulo. Ele é um grande empresário. Estou falando aqui arrepiada. Ele é um empresário de uma rede de supermercados. E ele dá palestras para motivar as pessoas. Olha que lindo. Olha que lindo. Trajetória muito bonita. É, E ele veio aqui nos prestigiar. é Gratidão. uma honra. É uma honra mesmo estarmos aqui recebendo o prestígio dele. Né? Que maravilha. Cris, e para te dizer assim, né, como eu falei lá no início, então a primeira vez que eu faço uma live aqui no Instagram, realmente foi algo muito intenso para mim, tá? E ao mesmo tempo muito leve. Eu, sinceramente, eu não me dei conta do tempo passar. E quando a gente fala do que a gente acredita, e como tu me falou, né, no nosso primeiro contato, fala do teu coração. Tudo que eu falei veio do meu coração, né? Aí fica leve, fica fácil. Então a gente pode estar aqui e não sente pesado. Então, se puder deixar uma sexta dica, seria esta, né? Ah, entendi. Entendi. Maravilha. Ok, grato, tá? Gratidão, então, por ter passado tanta sabedoria pra gente. Espero que você continue. As pessoas vão querer te ouvir. Quem não segue ainda, o Everton, sigam ele. Cadê a Cíntia, a esposa? A Cíntia deve estar por aí. Cíntia, a esposa, por favor, coloca o arroba do Everton aqui para as pessoas seguirem. E vou aproveitar, então.
antes das pessoas irem embora, né? Também fazer 21, gratidão Sul. Para fazer um convite a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Agora, dia 1º, dia 7 de abril, eu vou abrir uma turma nova de curso gratuito chamado Empreenda no Digital do Zero. Eu vejo que muitas pessoas aqui têm um propósito lindo e querem usar mídias sociais, né, querem usar marketing digital para divulgar seus trabalhos, principalmente agora, né? Não tem jeito. Caminho é a internet. Tá? Então, convido a É isso aí. né, participarem desse curso, link na bio. Então é isso. Continua passando essa paz, porque foi incrível. Ah, legal. A Cíntia colocou aqui, @everton.kup. Como Isso. pronuncia seu sobrenome? É Kupczynski. Kupczynski, é de onde? Então, é a antiga União Soviética, né? O país ele não existe mais porque ele foi dissolvido depois que a União Soviética se separou, mas é uma região hoje perto da Croácia, né? Muito próximo ali da Croácia. O nome do país era Bessarábia. Bessarábia. O meu avô veio de lá no navio, né, junto com a mãe e outros irmãos, e ele parou aqui no Brasil em um determinado momento, lá por 1925, 26, né? E eu confesso que eu estou indo atrás um pouco dessa história para conhecer mais, né? Meu avô faleceu quando meu pai também era muito criança, meu pai tinha 8 anos, a gente acabou perdendo muito desse histórico, mas é importante. Então, eu honro também toda essa aventura, toda essa descoberta que eles fizeram, né? E ele também está presente aqui comigo, né? No meu coração. Lindo. O professor Everton tem muita tranquilidade mesmo. Opa! São os queridos que estão aí, ó, viu? Clica no local acima da cabeça da Cris. Ah, verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Maravilha. Então, bom descanso para todos. Muito grata pela presença de você, pelo prestígio, pelos coraçõezinhos que estão vendo aqui. Eu sei quem apertou. Então, minha gratidão aqui. Everton, mais uma vez, gratidão pelo teu tempo, pela sua energia, pelo seu conhecimento. Enfim. Na próxima, Ok. ainda não temos uma data. Cíntia, quero conversar com você. Porque eu sinto aqui que você também tem muito para doar, muito para compartilhar. E já está na minha lista. Viu? É isso aí, é uma boa escolha. Maravilha. Então tá bom. Boa noite, bom descanso a todos. Gratidão. Tchau, tchau. Cuidem-se. Tchau, tchau.